Phoenix Suns 125-108 para cima do Lakers. Com isso, a sequência de vitórias do Lakers está interrompida. Um jogo que é esse tipo de atuação que é preocupante para o Lakers no longo prazo, porque é um time que é muito dependente de LeBron James, Austin Reeves e Luka Doncic. E dessa vez, só o Doncic manteve o seu nível de pontuação e de atuação. Os outros dois bem abaixo, e do outro lado, o Phoenix teve um Dillon Brooks muito imponente e um Colin Gillespie matando um monte de bolas triplas, né? Então vamos começar olhando para o lado do derrotado, porém mandante Los Angeles Lakers. E uma coisa que eu quero adaptar aqui nos vídeos é que eu normalmente trago os dados de todos os jogadores, mas eu quero buscar deixar de uma forma mais fluida, sem ser tão frio só passar o dado de todos os jogadores. Então vou separar os principais destaques de cada equipe, vai ficar mais fluido o vídeo, eu acredito. Enfim, o principal nome do Lakers, Luka Doncic. O principal nome desse time do Lakers, desde a chegada do Doncic, não é mais o LeBron. Não tem como o Doncic chegar em algum time e ser coadjuvante. E o LeBron, até pela idade, hoje não é mais o principal jogador do Lakers. Esse cara é o Luka Doncic. E ele fez 38 pontos, além de 11 rebotes. Dessa vez ficou com apenas 5 assistências. Eu acho que teve um erro na gestão de minutagem do Doncic, porque foi um jogo por boa parte equilibrado, mas já ali na reta final do segundo quarto, o Doncic estava muito cansado, começou a cometer um turnover atrás do outro, teve em torno de uns 3 turnovers em menos de 2 minutos. E o Fênix foi aproveitando uma bola atrás da outra e foi criando uma margem grande. Tanto é que chegou nos minutos finais, mais de 20 pontos à frente. Então, eu acho que essa minutagem deveria ter sido melhor controlada do Doncic. Eu sei que tirar o Doncic desse time é muito difícil porque ele é a grande referência desse time. Se o Lakers perdeu com o Doncic, imagina sem. Mas eu não tô falando para tirar o Doncic, mas quando perceber que o cara tá cansado, tem que descansar, tem que ir pro banco, não adianta. Deixar o cara cansado vai fazer ele cometer turnovers, que foi o que aconteceu, e o Phoenix não perdoa nessa transição do segundo para o terceiro quarto. Então, essa minutagem do Doncic deveria ter sido controlada na reta final do segundo quarto. Só ali o Fênix abriu uns 10 pontos nesse cansaço do Luka Doncic. O segundo principal pontuador foi o Austin Reeves, mas é pouco, ele fez 16 pontos. Foi 6 de 12 nos arremessos. Para um cara que vinha fazendo 30 pontos por jogo, é pouco. E o Austin Reeves hoje tem um protagonismo muito maior do que já foi em temporadas anteriores. Que nem eu falei, o LeBron tá ficando velho. E o Doncic precisa de alguém que seja um coadjuvante muito bom ao lado dele. O Austin Reeves vinha sendo nessa sequência boa, porém dessa vez ele oscilou, e 16 pontos para um coadjuvante, um cara que não é tão importante, é bom. Agora, para um cara que a gente se acostumou a ver fazer 25, 30 pontos e fazer uma temporada muito boa, como é o Austin Reeves, ele tem que manter esse padrão, né? E aí agora, quando abaixou, o Lakers sentiu essa decréscimo de qualidade dele no jogo. O Hashimura ficou zerado, esse é um ponto a se destacar, mas nem tentou arremesso direito. Um arremesso em 22 minutos. Se escondeu da partida. DeAndre Ayton com 12 pontinhos e 9 rebotes. E o LeBron com 10 pontinhos também não jogou lá grandes coisas. No final das contas, o que dá para destacar é que, para mim, o principal ponto foi que faltou controlar melhor a minutagem do Doncic na reta final do segundo quarto, onde o Lakers ainda estava à frente em vários momentos. Mas nessa transição do segundo para o terceiro quarto, foi deixando o Doncic ali esfarelando dentro de quadra, ele já cansado, sem raciocinar praticamente. Foi errando um monte de jogadas, tomadas de decisões mesmo. E não tem como questionar a qualidade dele, que nem eu falei. Ele é o principal nome desse time do Lakers. Tem uma qualidade absurda do Doncic, tanto é que nem eu falei. Mesmo cansado nessa transição, de segundo para terceiro quarto, ele foi o maior pontuador do jogo jogando meia hora. O Doncic é absurdo, ele tem um talento, talvez seja o jogador mais talentoso da NBA. Porém, fisicamente ele não é exuberante, assim, o ponto físico dele não é algo que diferencie ele. Muito pelo contrário, muitas vezes é até um problema. Então, tem que saber controlar um pouquinho melhor essa minutagem do Doncic, e essa reta final do segundo quarto foi o que pesou pro Lakers, onde estava disputado, muitas vezes até na frente, e aí o Phoenix desgarrou uns 10, 15 pontos, e aí administrou isso no segundo quarto. E aí, olhando para o lado do Fênix, o vencedor Phoenix Suns, que vive um momento de transição, né? Você tirar o Kevin Durant do seu time, independente de qual seja o time, você precisa se adaptar a essa perda, porque ele naturalmente é um dos principais pontuadores do time. Esse Fênix girava em torno de Kevin Durant e Devin Booker por muitas temporadas. Agora, na teoria, é o Devin Booker que tem que carregar sozinho esse time. Só que o Fênix embalou uma boa fase, tanto é que agora está em 13 vitórias e 9 derrotas, né?
Só que no início tava começando perdendo um monte. De uma hora para outra não, mas com o tempo foi melhorando e agora já vem de alguns bons jogos, sempre competitivo. E o Devin Booker em nenhum momento fez 30, 40 pontos. Não, o time coletivamente realmente está melhorando. Tanto é que o Devin Booker jogou só 10 minutos, fez 11 pontos. O Phoenix não venceu por conta do Devin Booker, muito pelo contrário. O time coletivamente e aí os destaques, o Dillon Brooks e o Colin Gillespie. Então, assim, é um time que coletivamente talvez seja o melhor momento desse time de um bom tempo para cá. Porque sem o Kevin Durant, naturalmente, porque foi pro Houston Rockets, e até sem o Devin Booker, conseguir vencer do Lakers lá em Los Angeles é muito difícil. Então mostra que esse time coletivamente realmente melhorou. O principal jogador do time, sem dúvidas, foi o Dillon Brooks. 33 pontos para o Dillon Brooks em 32 minutos. Esse é o momento mais pontuador da carreira dele, com certeza. No Memphis e do Houston Rockets, ele era, como é que eu posso dizer? Ele era como era o Draymond Green, como é o Draymond Green no Warriors. É o cara que é pra brigar, pra defender, pra ter de vez em quando uma ou outra bola tripla. E é isso. Nesse time do Fênix, ele tá sendo um dos principais pontuadores. E não é de agora, já faz alguns jogos que ele vem sendo o principal pontuador, mais até do que o Devin Booker, quando vem jogando. Tendo visto que agora ele jogou muito pouco. E aí ficou mais fácil pro Dillon Brooks ser o maior pontuador. Mas mesmo com o Devin Booker, o Dillon Brooks vinha sendo o maior pontuador. Cara, sinceramente, eu, se fosse o Fênix, trocaria o Jalen Green, tá bom? Ele que veio nessa troca junto com o Dillon Brooks pelo Kevin Durant. Mas eu não consigo, sei lá, o Jalen Green eu não vejo lá grandes coisas, fora que eu acho que é um cara que caça muito problema. Eu acho que esse time do Fênix tá em boas mãos com a. É difícil falar, mas tá em boas mãos com o Dillon Brooks e o Devin Booker. O Devin Booker sendo esse armador mais técnico, mais criativo, e o Dillon Brooks nessa intensidade dele dos dois lados da quadra. Melhorou bastante esse time do Fênix, de alguns jogos para cá. E o Jalen Green, que não vem jogando, se ele jogou 5 jogos foi muito já, tá machucado. Chegou machucado, aí jogou, aí tá machucado de novo. Vai virar daqui a pouco que é um Lamelo Ball, que é um Jamoran, caras que todo mundo sabe que é bom, mas não vinga de fato porque não tem sequência. Enfim. Mas o Dillon Brooks vive uma fase muito pontuadora, maior da carreira dele, com certeza. Depois o Colin Gillespie com 28 pontos, cara. 8 de 14 nas bolas triplas. O cara fez 24 pontos só de bola tripla. E aconteceu com o Colin Gillespie o que esses dias tinha acontecido com o Klay Thompson contra o Clippers, que eu trouxe esse vídeo aqui do Dallas, né? Dallas e Clippers. Cara, o cara tá pegando fogo. Apareceu um espacinho, é bola nele, ele arremessa de 3. E o Colin Gillespie foi a mesma coisa. De tudo que era lugar da quadra, ele tava matando bola tripla. Quando o cara tá pegando fogo assim, é bola nele o tempo inteiro. Lá ele. Mas o Colin Gillespie matando uma bola tripla atrás da outra. Eu queria destacar o seguinte, eu devia até ter falado antes. Eu criei um segundo canal de basquete, né? Porque, que nem eu já faço nos meus de futebol, que eu tenho 21 Futebol Clube e R42 Futebol. Normalmente tem vários jogos, eu separo só um para cada canal por dia, né? Então se eu tiver 2 ou 3 jogos bacanas, eu separo 2 para trazer no canal. E aqui no basquete eu vou fazer a mesma coisa. O nome do canal é 42 NBA Club, tá? Eu já fiz o do Boston e Cleveland de ontem, então eu vou trazer de Dallas e Denver para essa terça-feira no canal. Eu vou deixar o link no card, link do canal, já deve estar aí, inclusive. Ao longo do vídeo eu já devo ter colocado. Mas enfim, se eu não colocar é só pesquisar, 42 NBA Club, tá bom? Então já falando do Colin Gillespie também, depois o Mark Williams, jogou 24 minutos, fez 13 pontos e 6 rebotes. Ele seria o pivô de imposição. Nem se impôs, mas nessa coletividade do time mesmo que o Fênix conseguiu se sobrepor. Que nem eu falei, o Devin Booker 10 minutinhos, fez 10 pontinhos também. E o Royce O'Neal, curioso, porque ele fez 11 assistências. Sem o Devin Booker, ele que chamou essa responsabilidade. O Colin Gillespie poderia ser esse cara, mas o cara tava pegando fogo, então ele foi ele mesmo arremessando ao invés de passar a bola. E o Royce O'Neal foi o grande passador desse time. Sem o Devin Booker, ficou com ele essa função, né? Fecha então nessa vitória do Phoenix Suns, 125-108. Já na metade para a reta final do último quarto, já estava claro que o Phoenix ia ganhar. Tanto é que o Lakers fechou o jogo só com o Austin Reeves, dos jogadores dessa trinca principal, né? LeBron e Doncic já descansando. E, que nem eu falei, para mim o grande erro do Lakers no jogo
foi não ter controlado a minutagem do Doncic na reta final do segundo quarto. Ele já é muito cansado, é difícil tirar o Doncic do time, o time piora sem o Doncic, mas é melhor você tirar um pouquinho de qualidade do time, mas todo mundo está ali próximo do 100% fisicamente pelo que dá para fazer, porque joga quase todo dia, então é difícil estar 100% fisicamente. Mas para conseguir render de fato o que pode, do que deixar um cara que é muito acima da média, mas muito cansado. Ele não estava nem mais conseguindo pensar direito, foi cometendo um turnover atrás do outro. Ali o Fênix abriu uma marcha e conseguiu administrar ela muito bem ao longo do jogo. E o Dillon Brooks, o vilão da NBA, foi o herói do Fênix. Bela vitória do Phoenix Suns. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.